Olá a todos, eu sou o David Schmidt e muito obrigado por estarem aqui esta noite. Nós vamos falar de X39, vamos falar de células estaminais, de terapia da luz, os mecanismos por detrás de como isto tudo funciona. Eu acho que vocês vão considerar isto realmente muito interessante. Vamos explorar algum material muito interessante juntos, portanto, vamos em frente e comecemos. Pensei que poderíamos começar por aqui esta noite. Uma vez que existem tantas pessoas aqui com espírito científico, uma vez que estão aqui tantos profissionais de saúde em linha conosco, pensei que poderia ir um pouco mais fundo nesta apresentação sobre a ciência, um pouco mais fundo do que aquilo que geralmente falamos quando falamos de terapia da luz. O que há de tão entusiasmante nisto é a ideia de podermos desencadear mudanças bioquímicas muito específicas no corpo com luz. Quando pensamos nisto, isto é realmente extraordinário. Se olharmos para o modelo farmacêutico, sabemos que um farmacologista poderia passar toda a sua carreira, se calhar 20 anos, a tentar perceber como criar um novo medicamento para ativar um receptor específico na célula, para produzir um efeito específico. Então, o que há de entusiasmante nisto? É que podemos usar a luz para iniciar mudanças bioquímicas no corpo. E é claro, porque não estamos a introduzir nenhum produto químico estranho, não vai haver qualquer efeito secundário. Por isso vamos investigar isto com um pouco mais de detalhe. Como é que isto funciona exatamente? Bem, a primeira coisa é que usamos frequentemente a analogia que todos aceitam. Isto é, nós apanhamos sol. A luz solar vai desencadear uma libertação de vitamina D. Exemplo muito claro, que todos sabemos que é verdade, de como a luz irá causar uma mudança química no corpo. Esta área é conhecida como biomodulação. É uma coisa que é muito interessante. Se voltarmos 10 anos atrás, os mecanismos bioquímicos para a fotobiomodulação, ou outra forma em que podemos pensar nisso, como terapia de luz de baixo nível, os mecanismos bioquímicos diria que não foram realmente muito bem compreendidos. Se recuarmos 20 anos atrás, a terapia da luz chegou mesmo a ser relegada para a área da charlatanice. Os cientistas tradicionais pensavam que não, isto é simplesmente um efeito placebo, não há realmente nada aqui. Mas hoje, com mais de 5.000 estudos clínicos que foram publicados, com pessoas como o Dr. Michael Hamlin, na Universidade de Harvard, fazendo uma pesquisa pioneira, o Dr. Hamlin tem mais de 400 estudos clínicos que estão publicados. Os mecanismos pelos quais a terapia da luz funciona e produz estas mudanças são muito bem compreendidos hoje. A nossa empresa LifeWave já realizou mais de 80 estudos clínicos nos últimos 18 anos. Por isso criámos um corpo enorme de investigação científica que nos diz como funcionam os nossos adesivos. Muito bem, comecemos então por aqui. Vemos que temos diferentes comprimentos de onda de luz. E neste exemplo, os comprimentos de onda estão na banda de infravermelhos próximos, mas podemos ver mudanças celulares na faixa de luz visível também. Mas o que é geralmente aceito e o que tem sido demonstrado e provado é que os comprimentos de onda de luz no infravermelho próximo vão aumentar a produção de citocromo C oxidase. Isto é, claro, muito significativo e importante por causa do papel do citocromo C oxidase na cadeia de transporte de eletrões. E esta cadeia, é claro, está envolvida na produção de energia. Quem estuda biologia sabe disto. A partir de hidratos de carbono nas mitocôndrias, também, afinal, o resultado final líquido é que podemos utilizar a luz para elevar a produção de energia na célula. E com este facto, este aumento líquido de energia pode conduzir a diferentes processos químicos. Isto é, no nosso caso, acreditamos que é sintetizado um peptídeo que vai ser muito importante para
a vida do corpo. Já lá vamos à importância do peptídeo de cobre. Eu sei que estou a falar demasiado rápido, mas vamos falar agora de milhares de estudos que vão constar na literatura. Eu sei que não vamos ter tempo nesta noite, é claro, para referir exaustivamente todos esses estudos, mas basta dizer que aqui seria um exemplo de um estudo onde se utiliza luz infravermelha próxima para elevar o citocromo C oxidase, que é assim demonstrado e provado. E pode ver que nos resultados do estudo, quando vamos mais para baixo, muito bem, agora porque é que devemos estar preocupados com isto? Bem, uma das razões é que, se estivermos interessados nas células estaminais e na regeneração e queremos evitar alguns dos efeitos negativos que podem acontecer das células estaminais, ou seja, efeitos negativos de injetar células estaminais no corpo, sabemos que é caro e sabemos que nem sempre funciona. Pode haver contraindicações. Por vezes as células estaminais dividem-se de forma que não é benéfica nem saudável. Este é um efeito negativo. Isto realmente aconteceu nos primeiros tempos de tratamentos com células estaminais, mas se pudéssemos usar a luz para elevar um peptídeo conhecido por influenciar a atividade das células estaminais no corpo, se calhar é exatamente isto que estamos a fazer aqui. Agora, o Dr. Lauren Picard passou por mais de 45 anos a investigar o peptídeo de cobre. Ele, melhor do que ninguém, de facto, é o cientista que descobriu o peptídeo de cobre e que, digamos que há dois peptídeos aqui em que estamos interessados, o CHK e o CHKCU. A diferença é que o que temos visto nos nossos estudos, e que vamos mostrar dentro de alguns momentos, é que primeiro o X39 irá elevar o CHK. Depois este irá ligar-se com íons de cobre, porque tem uma grande afinidade com estes íons, e tanto um como o outro vão mostrar que uma série de benefícios metabólicos vão acontecer. Vamos olhar ainda para o papel do CHKCU nas células estaminais. Portanto, aqui está um estudo que eu acho que vocês vão considerar muito interessante, porque mostra o papel deste peptídeo de cobre na regeneração. Isto foi publicado em 2015 e o mecanismo é extraordinariamente interessante. Quando pensamos sobre como é que os seres humanos vão beneficiar da terapia com células estaminais, pensamos muitas vezes em termos de injetar células jovens e saudáveis no corpo. Não é o que fazemos aqui. E esta é certamente uma maneira de o fazer, reconhecemos. Mas, e se pudéssemos pegar nas células estaminais endógenas, que existem naturalmente, que já estão no nosso corpo, e fazê-las funcionar como células mais jovens e mais saudáveis? Esta é uma das coisas realmente emocionantes sobre o peptídeo de cobre. É que, como pode ver aqui, uma das coisas que foi descoberta pelo Dr. Picard é que cerca de 4.000 genes são regulados, mas essencialmente esses genes são reinicializados para um estado mais jovem e mais saudável. Isto significa, portanto, que as células estaminais podem comportar-se como células mais jovens e mais saudáveis. Aqui está um estudo de 2018, publicado em 2018, quando o Dr. Picard começou a ver os efeitos regenerativos do péptido de cobre. Ele concluiu, então, de forma natural, que o peptídeo de cobre deve ter um papel nas células estaminais. Muito interessante. Ele verificou que estava correto. É que realmente o que se está a passar aqui, várias coisas que nos devemos interessar. Primeiro, o péptido de cobre vai reiniciar as células estaminais para um estado mais jovem e saudável, alterando a expressão genética. Depois, essas células estaminais são mobilizadas através do aumento da expressão do P63. E aqui está um estudo que foi realmente olhar para isso. O que acontece quando se eleva o péptido de cobre na pele é que o péptido de cobre irá aumentar a capacidade das células estaminais de chegarem a um local lesionado. Mas, além disso, descobriu-se que o péptido de cobre reverte as células estaminais na pele em células estaminais pluripotentes.
Portanto, isto significa que o número total de células estaminais circulantes aumenta, e em outros estudos têm sido publicados. Diria que isto leva à regeneração do tecido danificado. Fantástico. Portanto, é claro que nós fizemos um número significativo de estudos, e vocês podem encontrá-los aqui. Sei que não vamos ter tempo para falar sobre isto tudo esta noite, mas temos 9 estudos clínicos que completamos até agora sobre o X39. Por causa da Covid tem havido alguns atrasos na publicação dos mesmos, mas há um em particular com o qual eu estou realmente muito interessado. É um estudo duplamente cego com 50 pessoas, vendo como o X39 eleva o péptido de cobre. E nós temos o predecessor para isso, que, como vocês veem aqui no que foi publicado, basicamente nós mostramos é que nas primeiras 24 horas o X39 eleva o péptido de cobre. E é por isso que quando olhamos para estes estudos metabólicos que fizemos com o X39, eles mostram que a maioria das pessoas vão começar a sentir resultados logo em 24 horas. A grande maioria dentro dos primeiros 7 dias. Ok. Vamos recuar aqui um pouco. Apenas para vos dizer o seguinte. Vou abrir aqui. Vamos reafirmar este problema. O problema é que, à medida que nós envelhecemos, as células estaminais estão a envelhecer connosco. Isto, claro, tem a ver com o limite Hayflick. Há um número limitado de vezes que as células se podem dividir. E as células estaminais estão sujeitas ao limite Hayflick, tal como o resto das células. De forma muito simples, quando chegamos aos 70, 75 anos de idade, as nossas células deixam de se dividir. Isto são realmente más notícias. Quando qualquer pessoa que tenha ultrapassado os 60 ou 70 anos sabe que a sua capacidade e a sua habilidade para se curar e recuperar de um ferimento abrandou drasticamente. Isto é o resultado de uma degradação na qualidade das células estaminais. A sua capacidade de proliferar, a sua capacidade de libertar fatores de crescimento e, eventualmente, é claro, não temos mais células estaminais. Assim, a maioria das soluções que as empresas estão a procurar é pegarem células estaminais jovens e saudáveis e injetá-las no corpo. E não há um grande sucesso com isto. Que se possa ver atualmente. Não há. A maioria dos governos não aprovou a terapia com células estaminais, sequer. Há apenas aprovações muito limitadas. A maioria tem a ver com transplantes de medula óssea, e isso é porque há riscos significativos que estão associados à injeção de células estaminais. Se elas não se dividirem na forma como são destinadas a ser usadas, digamos que podem dividir-se em células que não é suposto estarem no tecido onde elas são injetadas. Por exemplo, no Japão têm sido efetuadas investigações sobre a doença de Parkinson e há um estudo humano a decorrer neste momento onde uma agulha é inserida no cérebro e células estaminais são injetadas diretamente no cérebro. Bem, quando esta pesquisa começou, as células estaminais dividiram-se em tecido muscular, tecido hepático, cabelo, e os animais acabaram por morrer, porque as células estaminais foram divididas a partir de um estado pluripotente para um estado multipotente, mas que não era desejável. A divisão era, digamos que, incontrolável. Portanto, estes são alguns dos riscos associados com a ciência das células estaminais como ela tem sido aplicada atualmente. Mas isso vai mudar no futuro. Portanto, o que queremos fazer, e o que estamos a fazer, é tornar a ciência das células estaminais acessível, segura, eficaz e disponível para todos. É mesmo. Como é que vamos fazer isso? Bem, como o Robin estava a dizer, eu tenho mais de 100 patentes agora. Atingi esse marco este ano. Estas 100 patentes globais emitidas, com muitas outras mais que estão pendentes, e mais de 70 dessas estão somente no campo das células estaminais e da medicina regenerativa, diria que já gastamos mais de 4 milhões de dólares ao longo dos últimos 12 anos no desenvolvimento do X39. E a pesquisa, é claro, está em curso à medida que encontramos novas formas de utilizar a nossa tecnologia.
com respeito às células estaminais. Algumas das primeiras pesquisas que fizemos foi com a Universidade Nacional da Irlanda em Galway, no seu Instituto de Medicina Regenerativa, e esta investigação foi, na verdade, financiada pela Fundação Científica da Irlanda e pela Remedy, a propósito, e NUIC. Estão nos 2% de topo das universidades a nível mundial no campo da investigação das células estaminais. Por isso, quando vamos para a costa ocidental da Irlanda e estamos neste instituto, podemos encontrar todas as principais empresas de cuidados de saúde a fazer aí investigação. Em qualquer caso, esta é uma tecnologia que eu inventei e nós desenvolvemos nos nossos laboratórios em San Diego, nos Estados Unidos. Esta é uma nova forma de terapia eletromagnética que nós mostramos que pode mobilizar e ativar células estaminais. Este foi o modelo padrão de coelhos que utilizamos depois de termos finalizado o nosso trabalho laboratorial inicial. O objetivo aqui era ver se conseguíamos regular ou aumentar a taxa de cicatrização de feridas nestes coelhos. Assim foi formada uma ulceração diabética durante um período de 7 dias e depois tivemos um grupo de controlo e um grupo que foi tratado com esta bobina eletromagnética. E nós olhamos para as taxas de regeneração e neste primeiro ensaio fomos capazes de atingir significância estatística. Reparem que apenas usando energia conseguimos ativar as células estaminais. Não precisa de usar uma injeção de células estaminais. Agora, o que também foi realmente significativo sobre este estudo é que quando aplicámos as células estaminais diretamente no local de uma ulceração, a taxa de encerramento da ferida é idêntica. A aplicação de um campo eletromagnético externo. Portanto, esta foi a primeira indicação que tivemos que não era necessário darem-se injeções de células estaminais. Isso foi realmente entusiasmante. Podíamos usar apenas a energia para ativar as células estaminais do corpo e acelerar a cura de feridas, mais todos os outros benefícios incríveis associados às células estaminais. Agora, nos nossos laboratórios em São Diego, nós usamos o modelo padrão de células estaminais. Esta é uma planária. E as planárias têm capacidade regenerativa notável. Elas têm capacidades incríveis, como resultado do grande número de células estaminais que estão localizadas nos seus corpos. Quando nós cortamos a cabeça de uma planária, realmente ela regenera-se em 17 dias. A comunidade de células estaminais está a tentar descobrir como podemos reduzir isso para 15 dias. E se o pudéssemos fazer, talvez numa planária, talvez o pudéssemos fazer em seres humanos. Bem, esta tecnologia que eu acabei de vos mostrar, conseguimos reduzir a regeneração para 8 dias, vejam bem. E depois até menos de um dia. Então imagine-se que seria possível regenerar a cabeça de uma minhoca apenas em menos de um dia. E se pudéssemos aplicar esta tecnologia em seres humanos, bem, isso vai ser, é claro, o nosso grande objetivo final. Mas esta tecnologia é muito cara e por isso queremos ser capazes de oferecer uma forma acessível para que as pessoas ativem as células estaminais. Como é que fazemos isto? E como é que funciona esta tecnologia? Bem, eu explico. Para já vão tomar aqui um copo de água para recuperar o fôlego. Ok, vamos passar então à terapia de luz. Para a resposta ao que perguntei. Porque tenho vindo a desenvolver produtos de terapia de luz. Já desde há 20 anos. Temos bastante experiência e conhecimento em como ativar diferentes vias bioquímicas no corpo com luz. E nós queremos ver como podemos fazer isto. Quais são os mecanismos de controle para as células estaminais no corpo? Então, a forma como isto funciona é que em vez de se usar uma lâmpada ou um LED ou qualquer tipo de dispositivo eletrónico, vamos apenas usar um adesivo passivo. Vamos simplesmente aplicar o adesivo no corpo e o adesivo irá estimular a pele com luz. Portanto, não estamos a transferir nenhum produto químico do adesivo para o corpo.
Os materiais no adesivo estão completamente selados. E estes materiais são ativados pelo calor do corpo. O adesivo irá estimular a pele com luz e vai produzir uma mudança bioquímica que, digamos, tal como a luz solar é impactada no nosso corpo para fazer vitamina D, esta tecnologia irá estimular a pele com luz, vai elevar o péptido de cobre que vos falei há pouco, e isto irá ativar as células estaminais. E já agora, para os terapeutas que aqui estão esta noite, quando usamos o termo ativar, é apenas outra forma de dizer que estamos a melhorar a capacidade das células estaminais para proliferar e ir para onde elas são necessárias. Isso, claro, vai ser o local das citocinas inflamatórias. Onde há uma lesão, sabemos que as células estaminais vão ser atraídas para esse tipo de inflamação. Portanto, uma forma muito simples de pensar nisto é que esta é uma nova forma de terapia da luz, de baixo nível, que estamos a usar a luz de baixo nível para elevar o péptido de cobre. O péptido de cobre vai depois realizar várias vantagens no nosso organismo, vantagens extraordinárias. Conseguimos repor milhares de genes para um estado jovem e mais saudável. De facto, na pesquisa inicial, se fôssemos pegarem, por exemplo, células hepáticas de alguém com 75 ou 80 anos de idade e colocá-las numa solução de péptido de cobre, essas células começariam a comportar-se como células mais jovens e saudáveis. Incrível. Se tudo o que estivéssemos a fazer com o X39 fosse simplesmente permitir que as células estaminais antigas chegassem a um ferimento, isso, claro, não seria muito eficaz. Mas o que realmente torna este produto eficaz é que o péptido de cobre é um modelador genético muito poderoso que pode fazer com que as células estaminais atuem como células mais jovens e, claro, que elas possam libertar fatores de crescimento. A sua taxa de motilidade aumenta e as pessoas podem experimentar a cura em idades em que normalmente não seriam capazes de o fazer. Portanto, temos nesta altura novos estudos sobre o X39. E a primeira pergunta é: como é que sabemos que o adesivo X39 eleva o péptido de cobre? Portanto, vou responder. Este foi um dos primeiros estudos que fizemos, na verdade. Levamos cerca de 1 ano para conseguirmos criar desenvolvimento de método justo. Por isso, tivemos de desenvolver métodos. Trabalhámos com 2 laboratórios diferentes. E estes eram laboratórios microanalíticos. Primeiro olhámos para a análise de urina. Será que poderíamos detectar péptido de cobre na urina? Sim. Depois acabámos por fazer estudos de sangue. E o desenvolvimento do método levou a um procedimento que nos permitia detectar o péptido de cobre no sangue. Portanto, este foi o nosso primeiro estudo piloto, com 10 pessoas. Desde então temos repetido e temos agora um estudo duplamente cego. Geralmente, quando queremos olhar para níveis de péptido de cobre, nós gostamos de ter pessoas que tenham mais de 50 ou 60 anos de idade. A razão é que sabemos que os níveis de péptido de cobre dessas pessoas vão ser muito baixos nesse grupo. Portanto, se compararmos com os níveis de péptido de cobre de pessoas com mais de 60 anos, com pessoas na casa dos 20 anos, claro que os níveis de péptido de cobre estarão baixíssimos, 60% a 80%, naquelas pessoas que têm mais de 60 anos de idade. O que queremos descobrir, e isto é terapia da luz, é que se somos capazes de ver um efeito rápido nestas pessoas de maior idade, começando com uma linha de base e depois fazendo uma recolha 24 horas depois. E depois, por uma questão de verificação e de conveniência, sabemos alargarmos, aliás, a um período de 7 dias. E muito claramente o que vemos é que estatisticamente isto é significativo. Nas primeiras 24 horas vemos aumentos de péptido de cobre, vemos também aumentos de GH-K, mas não é muito significativo às 24 horas. Mas nos 7 dias iniciais já há resultados estatísticos significativos. Agora, também já fizemos, aliás, testes metabólicos com o X39. Isto é muito importante. Fizemos aqui 2 estudos. O primeiro foi um piloto. O segundo foi um duplo cego de 50 pessoas.
Mais uma vez, a idade média era superior a 60 anos. E quisemos ver benefícios a curto prazo. O que acontece com o metabolismo nas 24 horas iniciais e nos 7 dias iniciais? Uma coisa em que estávamos interessados era analisar a síntese de aminoácidos, por exemplo. E vimos que os aminoácidos estavam regulados. Assim, por exemplo, olhámos para a cadeia de aminoácidos, como a leucina, a isoleucina e a valina, e isto foi importante, porque tínhamos informações pontuais em como os atletas estavam a recuperar muito mais rapidamente o exercício. Assim vimos um aumento de cerca de 30 a 40% na regulação positiva da leucina. Por isso acho que temos algumas provas muito boas, que através da elevação da leucina, estamos a ativar o mTOR, aumentando a síntese proteica muscular. E claro, isto vai ser muito valioso, não só na recuperação, mas também para qualquer atleta ou qualquer pessoa que quer melhorar o seu desempenho. Como outro exemplo, vimos também uma regulação positiva de triptofano. Isto foi muito interessante, porque nos primeiros dias de estudo do X39, vimos que as pessoas estavam a sentir melhorias dos níveis do sono. Nós eventualmente medimos os níveis GABA e vimos os níveis de GABA a serem também regulados. Assim fomos de facto capazes de determinar que as pessoas estavam realmente a experimentar melhorias na sua qualidade de sono. Também vimos melhorias na memória com o X39. Eu vou mostrar-vos, aliás, outro estudo, um estudo separado, em que fizemos uma análise do cérebro muito interessante. Vimos diminuições estatísticas significativas na pressão sanguínea, por exemplo, em pessoas que tinham a tensão arterial elevada. Isto é, de facto, muito impactante. Também fizemos medições com variabilidade do ritmo cardíaco. E para aqueles de vocês que não estão familiarizados com isto analisa a proporção de contrações musculares nas 4 câmaras do coração, nas aurículas e nos ventrículos. Isto é importante porque a variabilidade do ritmo cardíaco pode detectar anormalidades na função do coração. E vimos melhorias na variabilidade do ritmo cardíaco. Na vitalidade geral, nós vimos melhorias. Até a respiração melhorou. E depois, sobre o mapeamento cerebral, e eu estou a passar por isto rapidamente para que possamos chegar às vossas perguntas, nós podemos fazer realmente uma análise mais profunda em cada um destes estudos. Mas passando rapidamente, porque eu sei que há muitas perguntas esta noite para me colocarem, nós temos o privilégio de trabalhar com o Dr. Chevalier. Temos estado a trabalhar com ele já há mais de 10 anos e com a doutora Melinda Connor. Temos estado a trabalhar com eles há 10 anos, investigadores incríveis, é um privilégio trabalhar com eles e com as suas equipas. Bem, o Dr. Chevalier estava a fazer a sua pesquisa em fusão nuclear na universidade. Ele é um especialista em espectroscopia laser e alguns dos nossos primeiros estudos que fizemos com eles estavam a analisar as emissões de biofotões. E nós vimos que com os nossos adesivos de melhoria de energia LifeWave, conseguimos de facto trazer as células para uma maior coerência. E isto iria melhorar a emissão de biofotões a partir das células. Portanto, este é um efeito anti-envelhecimento muito poderoso. Muito poderoso. Tivemos também um estudo olhando para a regulação positiva da função mitocondrial. Fizemos esse estudo com o Dr. Frank Schallenberger e o Dr. Omar Nazaran. Na altura, o Dr. Nazaran estava a trabalhar na Universidade do Texas, em El Paso, no seu departamento de Engenharia Biomédica, e vimos juntos claramente que, estimulando a pele com luz, havia um aumento da função mitocondrial. Em qualquer caso, neste estudo, o que nós quisemos fazer foi usar um P300, um sistema de mapeamento cerebral P300-EEG. Este foi o estudo piloto. Houve alguns atrasos no início do estudo, com o teste duplo cego, novamente por causa da Covid, mas agora o estudo duplo cego está em curso. E uma coisa que é importante é que todas as 12 pessoas neste estudo de etiqueta aberta
obtiveram efeitos espetaculares. Trabalhámos com pessoas com mais de 60 anos de idade e isto é realmente significativo, porque não esperaríamos, mesmo com os efeitos da neuroplasticidade, não esperaríamos ver mudanças tão incríveis. Numa parte da população que obviamente tem mais de 60 a 70 anos de idade e não esperávamos resultados tão impactantes. Mas aqui a sessão 1 é a base de referência. A sessão 2 é de 3 semanas e a terceira sessão é de 6 semanas. E o que está a acontecer é que o cérebro está a mudar. O cérebro está a mudar para um maior estado de coerência. Se quisermos resolver o problema do envelhecimento, eu acredito nisso. Acredito que é possível reverter o envelhecimento. Acredito que os nossos corpos, partindo da perfeição, da concepção divina, eles podem regressar a um estado de coerência e equilíbrio. Claro que eles passam por um estado de desorganização e vemos isto ao longo do tempo, ao longo da vida, por causa da degradação da estrutura das células. Bem, mas o que é que aconteceria se pudéssemos reverter isto? Isto é, e de novo trazer maior coerência às células. É claro, também ao nível macro, o que é que seria? E isto é o que nós vemos com os nossos produtos. Eles estabelecem uma maior coerência. E isto é a prova disso. Aqui está um homem de 67 anos de idade. Eu quero destacar a diferença entre estes dois, porque a maioria das pessoas vai ver resultados com o X39 na primeira semana. E até no primeiro mês de utilização. Mas a maioria das pessoas vai obter grandes resultados mais à frente. Se calhar algumas mais cedo, mas outras requerem mais tempo. Se calhar 10 ou 15% da população diria que não obtém resultados imediatos. Portanto, se tiver um paciente a usar X39, peçam-lhe paciência. Alguns não conseguem ver resultados nas primeiras 3, 4 semanas. Isto não será necessariamente invulgar, mas como vem aqui na terceira sessão, às 6 semanas já há uma melhoria muito significativa em comparação com a base de referência. Portanto, algumas pessoas se calhar vão demorar um pouco mais, mas são apenas cerca de 10 a 15% da população. Agora vou avançar para testemunhos incríveis, altamente impactantes. Vamos apresentar aqui alguns com resultados espetaculares com o X39. Por exemplo, estes na área da cicatrização das feridas. Reparem a evolução incrível em cerca de um ano. Até nós já tivemos pessoas com 18 anos que viram a sua aparência piorar imenso, mas vejam aqui em 2 semanas como melhorou uma cicatriz de forma incrível. É verdade que o X39 é aplicado geralmente na 7ª vértebra cervical e 2 dedos abaixo do umbigo, posições onde pode ter um efeito sistémico, mas aqui esta pessoa preferiu colocar junto do ferimento. E é também possível fazerem-no dessa forma, junto do ferimento. Aqui vemos um jovem, por exemplo, que ia ter uma entrevista de emprego muito próxima e reparem a evolução dele em 5 dias após um acidente. É impressionante. Aqui vemos outro exemplo extraordinário. Um homem que teve um acidente, um senhor com 63 anos. Mostrei estas fotografias a um médico. Reparem, este senhor que sofreu este acidente, bem, em 2 meses, o que foi a sua evolução, não há vestígios da lesão. Portanto, este é o poder de reiniciar as células estaminais para um estado mais jovem e mais saudável. Apresento-vos aqui outro exemplo. Em 2 meses, um rapaz jovem que perdeu o dedo, tinha apenas 9 anos, ele vive na Dinamarca, entalou o seu dedo numa porta, tinham-o cortado mesmo, os médicos voltaram a ligar o dedo, ele ficou inicialmente preto, os pais aplicaram o X39 e 2 meses mais tarde, reparem, o dedo está de volta ao normal. O médico ficou espantado e todos disseram que não pensavam que isto fosse possível. E mesmo assim, os pais acreditavam que seria em 9 meses que podiam obter resultados. Neste caso, obtiveram em 2. De facto, há um resultado extraordinário das células estaminais na cura de feridas.
Mas há outros efeitos anti-envelhecimento muito poderosos. Mostro-vos aqui exemplos onde as células staminais têm resultados impressionantes, porque elas ativam e aumentam a produção de colagênio, que é a proteína mais abundante do corpo. Nós sabemos que à medida que envelhecemos, o colagênio diminui drasticamente os seus níveis no nosso corpo, e o X39 vai conduzir o retorno do colagênio. Reparem nesta mulher, que se chama Mandy, vive na Austrália, e vocês veem um resultado impressionante em um ano. Ela, ao final de 6 semanas, ficou muito entusiasmada com os resultados, continuou a usar o X39 e vejam as impressionantes mudanças em um ano. É o que faz as células staminais. Agora, este exemplo que vos dou é um testemunho de renovação juvenil de alguém que tem 93 anos. Esta mulher vive na Dinamarca. Reparem, a sua filha é uma distribuidora da LifeWave, incentivou-a a usar o X39 para tentar obter resultados em termos de saúde impactantes. A filha deu a esta senhora o X39 na esperança de que ela pudesse recuperar a sua saúde, e todos ficaram positivamente chocados com a sua transformação. Aconteceu em apenas 2 meses. 93 anos, 2 meses. Portanto, isto é tudo para vos dizer que através da nossa pesquisa e através da prática descobrimos que não precisamos de receber injeções de células staminais. Ativando as células staminais com peptídeo de cobre, podemos obter resultados incríveis, benefícios extraordinários para a saúde, porque o péptido de cobre, de facto, ao ser elevado, tem logo impactos incríveis, e depois, pela ativação das células staminais, aumentam ainda esses impactos. Vamos ver se mais tarde, com outra área que estamos a tentar explorar, sinergias com a injeção de células staminais, vamos ver se conseguimos com estas sinergias ainda obter resultados melhores.